amigos, tudo bem? Espero que todos estejam ansiosos. Uma live muito diferente hoje, na verdade, um convidado muito especial. Acredito que vocês já o conhecem, professor Rodolfo Pamplona. Eu sou Francisco, presidente da Comissão dos Acadêmicos do AB Jabaquara, e hoje a gente vai bater um papo sobre uma temática muito relevante e super atual, que são as fake news, tá? E seus impactos legais, principalmente agora, nesse momento de pandemia mundial e principalmente por todas as dúvidas, né, e incertezas, uma enxurrada de informações que a gente recebe todos os dias, quais os impactos legais e também quais as medidas possíveis que poderiam ser adotadas por quem sofre, por quem é vítima de uma fake news, tá bom? Enquanto isso, vou pedindo para que vocês convidem os seus amigos, os colegas de trabalho. O professor Pamplona deve estar chegando daqui a pouquinho e a gente já começa esse bate-papo, tá bom? Vou explicar a metodologia, a gente vai interagindo com as perguntas que vocês forem fazendo, tá bom? A ideia é que vocês interajam com o professor, questionem principalmente eventuais dúvidas legais e também, se tiver qualquer questão relacionada a um caso prático que vocês passaram no escritório, na faculdade ou até mesmo com algum parente, podem comentar que a gente vai tentar trazer para o professor Pamplona responder, tá ok? Enquanto isso, vamos aguardando o professor Pamplona chegar. Eu vou pedir para vocês subirem os coraçõezinhos aí para significar que vocês estão atendendo realmente as expectativas de todos e todo mundo está conseguindo acompanhar, tá bom? Eu vou colocar aqui o tema da live e vocês já vão convidando os amigos. Daqui a pouco a gente já começa o nosso debate. Larissa, boa tarde. Andréia, a Bárbara. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Só esperando o professor Pamplona entrar para a gente começar a nossa live. Carol entrando. Sejam todos bem-vindos, tá? Para quem não conhece, a Comissão dos Acadêmicos, ela é focada principalmente aqueles graduandos que estão na faculdade e também para aqueles que estão na especialização, seja no mestrado, seja no pós-doc, seja na pós-graduação, e inclusive os jovens advogados, tá? A nossa atuação tem essa abrangência bem bacana e trazendo sempre questões dinâmicas, seja da vida acadêmica, seja questões da própria vida forense, né? Na advocacia prática, com sustentação oral, com audiências virtuais e tantas outras atividades bacanas. Então sejam todos bem-vindos. Se não conhecem as nossas redes sociais, por favor, comecem a seguir. A gente tem sempre essas atividades aos sábados, mas também na semana a gente está pensando em levar algumas lives para o YouTuber, tá? Então a ideia é que a gente consiga movimentar muito bem nesses dias de isolamento a rede social, não só aqui no Instagram, mas como também na própria rede social do YouTuber. A Tamires entrando, seja bem-vinda, Tamires. Andréia, boa tarde, gente. Deixa só esperando o professor Pamplona chegar para a gente começar. Tudo bem, Marcelo? Marcelo entrando, boa tarde, gente. Vamos subindo os coraçõezinhos aí para a gente começar daqui a pouco a live. E qualquer pergunta, podem mandar, a gente já vai deixar bate-papo bem interativo. Quem quiser convidar os colegas, tá, gente? Encaminhar essa live para os amigos da faculdade, para os colegas do trabalho, será um prazer, até mesmo quem não conhece o nosso trabalho, para conseguir acompanhar melhor as nossas atividades, estar por dentro também das publicações. A gente tem feito umas parcerias com outras comissões para publicação de artigos científicos. Então, quase toda semana a gente tem publicado alguns artigos produzidos pelos acadêmicos, ou seja, material do próprio estudante que está fazendo a faculdade ou daquele que já está terminando, mas que está ainda com dúvidas. O professor Pamplona chegou aqui, já vou solicitar.
Olá, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, Professor, me perdoa aqui. Eu estava tentando achar um lugar para parar. Eu digo, tem um horário e eu não estava conseguindo parar de tarde. Digo, para o carro, eu vou fazer a live no carro. professor Pamplona, enquanto isso eu estava conversando com o pessoal aqui sobre a dinâmica da live, então fique tranquilo, não perdeu nada. Fico Vou preocupado, inclusive ser muito eu breve. sou paranoico com o horário. Eu estava aqui, Deus do céu, eu digo, eu vou parar de conversar. Digo, eu vou pedir ao pessoal, mas eu digo, ó, eu sou homem assim, o fio do bigode, parei o carro para poder fazer a live no carro. Bem, é uma das vantagens do mundo virtual, né? A gente pode adaptar. Pro- Professor, muito obrigado, viu? Seja muito bem-vindo. Agradeço mais uma vez pelo senhor ter aceitado esse convite, né? É um sábado à tarde, com certeza o senhor já está no clima do Bahia, né? Já está É, naquela sensação boa. hoje Não tem sei se joga hoje. Hoje tem jogo do Hoje tem Bahia. jogo, Vamos né? ver se a gente consegue aí fazer. A gente pode estar entrando desfalcado, mas vamos torcer para conseguir fazer um bom resultado. Ele fez um jogão contra o Náutico 4-1, então vamos torcer aqui. Eu confesso que eu sou um torcedor assim. Eu digo, não sou Bahia doente, sou Bahia saudável, né? Se eu fosse doente, eu torcia para outro time. Mas eu sou saudável. Estou à sua disposição, Maravilha. meu querido. Bom, E quero dizer e- também, mandar um abraço da Marta, minha assistente, que fez a gente. Disse que falou: olha, ele é uma simpatia. Oh, que bom, não sei o quê. Mande um abraço. Eu digo, estou aqui à disposição e peço desculpas por esses minutinhos aí de atraso. Estou à sua disposição, pode perguntar o imagina, que você quiser. E quero dizer a todos imagina, e todas aqui professor. que estão nos acompanhando que para mim é um prazer servir. Essa aqui vai ser minha live número 231, não, 231 não, 241, né? Já estou aqui entrando por Guinness e estou à disposição de todos e todas. Foi essa noção de isolamento presencial, eu me joguei para poder servir toda a comunidade jurídica através aqui das lives, ter essa oportunidade de conversar com todos e todas sobre vários ramos do direito. E aí, aqui a doutora Larissa, que está me assessorando também aqui, doutora Larissa Leite, que é sensacional. Ela faz o download de todas as lives, essa live, inclusive, né? Ela que, inclusive, despertou aqui, ó. Já deu o horário, o doutor Francisco entrou, eu digo, aí eu desisto dele, parei tudo aqui para ver aqui. E estou à sua disposição, me perdoa aqui, estou meio Imagina. agitado. Mas também convidar todos e todas para me seguir no perfil aqui do Instagram, o R Pamplona Filho, e nos meus dois canais do YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Vamos lá, você manda, meu amigo. Bom, professor, hoje eu estou num papel diferente, né? Geralmente o senhor que entrevista os outros, né? É, No Papiano com Pamplona. Hoje estou assumindo esse papel. Espero dar conta, né? Mas com certeza vai ser muito divertido. Professor, eu ia até inclusive dispensar maiores apresentações. Eu acho que a única coisa que não poderia faltar é que o senhor é poeta e torcedor do Bahia, sim, né? essas O aí resto pode talvez sejam dispensar minhas tudo, né? melhores qualidades. Vamos lá. E olha que bacana, né? Por uma doce coincidência do destino, hoje é dia do escritor. Então, parabéns, professor. É, Eu estava vendo, inclusive, uma entrevista do senhor de 2014 para o Ives Granda. Se não me foi engano, muito foi aqui em São legal. Paulo. Ele me Foi muito entrevistou. bacana. Aí ele estava comentando, falou, olha, é um jovem, né? Já tem tantas obras lançadas. Eu falei, que bacana. No dia do escritor, vou ter a honra de conduzir uma live com o professor Pamplona. E hoje, Professor, inclusive, também, até fazer o destaque desse campo da representatividade, é também o Dia da Mulher Negra Latino-Americana. Né? Eu exatamente. fiz até uma postagem sobre isso, e amanhã, no Resenhas, que é uma nova empreitada que eu estou fazendo junto com o Luciano Martinez e Danilo Gaspar, nós estamos todo domingo às 8 horas da noite, no canal do YouTube lá do Instituto Trabalho e Debate, abrindo para conversar sobre, resenhar, conversar sobre os assuntos da semana. E claro que a discussão, a noção do Dia da Mulher Negra, do Dia do Escritor, ao Dia dos Avós, que é amanhã, a gente vai colocar tudo isso também, e há muitos assuntos interessantes. Já te convido a participar, será um prazer. A gente sempre recebe convidados. Amanhã, inclusive, nós vamos receber a doutora Eunice, que é a única mulher negra da Faculdade de Direito lá de São Francisco. Acho que vai ser sensacional também. E um casal maravilhoso, a professora Carolina Topinambá e o professor Felipe Bernardes. Acho que vai ser bem legal. Convido todos e todas a participar.
E vamos lá. Agora você que manda. Com certeza. Eu sou seu comandado. Vamos lá, professor. Antes de começar propriamente dito, eu queria fazer também uns registros, agradecendo a Marta, que acho que é o braço esquerdo e direito, né? Não, meu anjo da Inclusive, guarda, meu anjo da guarda. o seu anjo da guarda, né? Muito gentil, foi super atenciosa, a todo momento tentando encaixar essa nossa live e até agradeci ela muito, porque é um sábado, né, às 15 horas, e Eu com confesso que é a certeza... primeira vez que eu estou fazendo live sábado de tarde, mas John, Eu se imagino, eu Marta imagino. marcou, eu vou. As pessoas acham estranho, mas eu digo, é uma questão mínima de disciplina, porque em 2006 eu tive um problema no coração, né? E aí eu contratei a Marta para... Eu não digo não a ninguém, não é para dizer não, eu preciso de alguém para organizar meus horários. Então eu não sei o que eu vou fazer semana que vem. Eu pergunto para a Marta. Então, Marta é meu anjo da guarda mesmo. Então, qualquer programa, alguém me faz um convite, a minha mensagem é padrão. Fala com Martinha, que Martinha é um anjo, é um doce, atende todo mundo e vai ajeitando no possível, porque para cada sim que eu digo, eu tento dizer vários não. E eu não quero dizer não. Eu digo que eu tenho que organizar. Realmente, é só colocar, fazer. No começo, eu cheguei a fazer 5 lives por dia, né? Então, isso é complicado. E eu estou na atividade do magistério e da magistratura, né? E digo assim, para eu poder estar disponível para todo mundo, eu tenho que me dar, sabe? Eu tenho que... a questão básica, a palavra ensino e o exemplo arrasta. Então, eu tenho que estar zerado, os meus processos em dia, tudo efetivamente objeto de apreciação. E aí, olha lá, tem que acompanhar. Então, eu estou limitando a 1 ou 2 lives no dia de segunda a sexta. Mas no sábado, o senhor foi, digamos assim, a hipótese assim... Exceção, né? Exceção mesmo aqui. Vamos lá. Estou à disposição. Obrigado, viu, Marta? Forte abraço, Marta. Você realmente merece essa confiança. Você é 10. Professor, eu confesso que tive, inclusive, dificuldade para escolher um tema, né? Porque eu sou que fala de tudo. Mas eu, conversando com uma amiga, a professora Aline, até registro um beijo aqui para ela sugeriu um tema do momento, que é fake news. E por que não falar um pouco dos impactos legais, principalmente nesse momento agora, que é novo para todo mundo, né? De pandemia mundial. Eu queria que o senhor falasse, então, as considerações iniciais sobre a temática, até para a gente começar depois com alguns questionamentos e também interagindo com o pessoal que está acompanhando a gente. Tranquilo. Falar sobre fake news é falar sobre um tema extremamente importante, mas que, na verdade, ela tem uma roupagem nova de algo que já existia há muito tempo. A ideia da distorção de fatos, a ideia de distorção consciente ou inconsciente de fatos. Só que este fenômeno, né, ganhou uma repercussão ainda maior, né, com o advento da internet, com o advento do acesso à facilitação da comunicação, né? O próprio Norberto Bobbio dizia que a internet deu voz aos imbecis. E, na verdade, deu voz também aos inocentes úteis. Por quê? Porque, de fato, as pessoas recebem uma determinada notícia e, numa noção natural de boa-fé, principalmente a depender de quem lhe encaminhou, quem indicou, ela repassa. A gente fica dizendo que o grande problema, muitas vezes, são as nossas tias do WhatsApp, que às vezes não estavam nem acostumados com o mundo digital, recebem e começam a reproduzir isso. E este fenômeno ganhou, literalmente, a atenção mundial a partir da eleição de Trump, né? Com a ideia de a utilização de determinadas informações, não necessariamente verídicas, normalmente inverídicas, mas para destruir a imagem ou abalar a credibilidade de alguém. No Brasil, né, nós estamos discutindo isso já há algum tempo a partir da última eleição presidencial. E a própria noção que se fala, e sem tomar partido, sem entrar em juízo de valor, mas aí na expressão utilizada pela imprensa de gabinete do ódio, né, a gente vê que é algo que já está entranhado em uma nova cultura de marketing político, mas também não se limita ao mundo político. Perceba que a ideia de uma informação desabonadora e inverídica é algo que sempre foi objeto de repercussão no campo criminal
e civil. A gente pensa no 138, 139 e 40 do Código Penal, sobre injúria, difamação e calúnia, né? Mas também no campo da violação dos direitos da personalidade em todos os ramos, seja nas relações civis, stricto sensu, seja nas relações trabalhistas e nas repercussões aí correspondentes. Então, na verdade, é um tema que há uma ampla gama de interesses para a sua compreensão. Professor, aproveitando agora essa questão que o senhor levantou, inclusive de multidisciplinariedade, né? Isso. Principalmente, hoje falando, eu atuo na área trabalhista, inclusive queria falar um tema sobre a questão da disseminação de notícias falsas nesse campo, né, que eu acredito que tenha cada vez mais aumentado. E hoje, passado algum tempo da reforma trabalhista, eu tenho sentido isso, né? Que tem sido retomada aquelas lides temerárias, né? Infelizmente, acredito que o professor deve ter pego alguns casos para julgar e provavelmente tem alguma situação de notícia falsa, né? Até mesmo envolvendo assédio, e assédio sexual principalmente, né? Que são questões muito polêmicas que acabam gerando um resultado muito ruim, né? Seja para a empresa, seja para o empregado envolvido. Sem a menor Mas sombra de dúvida. E eu posso dizer, perdão de interromper, né? Mas imagina. Dizer que eu fiz, eu falo, recordo, e está lá no meu canal no YouTube também, uma live sobre fake news no campo das relações de trabalho, stricto sensu, né, com uma jovem juíza muito talentosa, que é a Elisa Tavares, e a gente trabalhou aqui de São Paulo. Exatamente. A gente trabalhou esse tema e perceba, a gente pode imaginar que a própria Justiça do foi vítima de fake news. Quando nós tivemos esse discurso, né, de ódio novamente, né, dizer, não, só tem Justiça do Trabalho no Brasil, Justiça do Trabalho só serve para fazer algum agrado no empregado, o empregado entrou lá, ganhou já fácil, e perceba, a gente acaba sendo bombardeado com uma quantidade enorme de desinformação que as pessoas começam a acreditar. Toda vez que eu faço uma palestra no meio empresarial, né, e alguém pergunta, mas por que na Justiça do Trabalho o empregado sempre ganha? Eu fico dizendo assim, eu não conheço a Justiça do Trabalho não, mas vamos fazer o seguinte, passa uma semana lá comigo, assistindo a audiência, para você ver e entender como é que é a realidade, né? A pessoa incorpora a informação, a desinformação no caso, e repete, porque ela se torna verdade nessa compreensão. Ou seja, hoje, para a disseminação de fake news, qual é o grande problema? No passado, a gente recebia informação, checava, e aí poderia repassar. Hoje, você recebe a informação, acredita, não checa não, acredita e repassa. Então, esse crivo a gente não tem mais. E quando a gente pensa nisso, aí sim, no campo da relação jurídica de direito material, poxa, é terrível. Eu usei essa expressão lá na minha dissertação de mestrado sobre dano moral, lá em 97. Honra é como virgindade, só se perde uma vez. E perceba, você espalha uma notícia de que houve um caso de assédio sexual na empresa. Meu amigo, mesmo que esteja tudo provado que não foi nada do que ocorreu, a credibilidade, a honorabilidade dos sujeitos, das pessoas envolvidas, já foi pro lixo. Isso é terrível. Isso é terrível. Professor, o senhor acredita que hoje o Brasil tem legislação específica para coibir e punir a disseminação de notícias falsas? Infelizmente não. Nós temos, na verdade, um sistema normativo que trabalha com não é bem a repressão, mas a própria noção de uma reparação sobre determinadas violações. E aí é o campo da persecução criminal e da persecução civil e dos eventuais efeitos trabalhistas, dos efeitos contratuais, trabalhistas, consumeristas, empresariais que a gente possa imaginar. Mas perceba, o tema hoje das fake news, ela precisa cada vez mais de um estudo mais aprofundado para pensar em mecanismos específicos. Por quê? Porque o que a gente tem na prática
pensando disciplina normativa civil, a gente tem tutelas preventivas para tentar sair do ar, para tentar evitar a disseminação de uma informação, só que aí tem o eterno conflito com a ideia de se é censura ou não, né? E nesse ponto dizer, não, talvez seria melhor, deixa de inventar e a gente deixa divulgar, e se for mentira, vamos pensar na reparação posteriormente. Eu fiz um episódio do Papeando com Pamplona, com o ministro Carlos Aires de Brito, né? Que foi sensacional, recomendo a todos verem, sobre essa questão. Há hoje, sim, projetos de lei que buscam disciplinar uma forma talvez mais, busca-se, né? Uma forma mais efetiva, mas o fato é que não surgiu ainda nenhuma fórmula mágica. Bom, o Alain fez uma pergunta aqui, mas eu vou segurar um pouquinho, porque ela já estava no meu repertório aqui de perguntas, que é justamente a PL 2620, que acredito que o professor, inclusive, já... Esqueci o número, mas justamente, há um encaminhamento nesse sentido, mas, sinceramente, meu querido, ainda acho muito incipiente, né? Pensar que as pessoas vão realmente tomar uma consciência de um filtro é algo muito mais de algo que deve ser do campo efetivamente da educação, da construção de uma cultura, do que propriamente de uma disciplina jurídica estatal que pode soar muitas vezes como censura. Esse é um dos grandes problemas em toda reflexão sobre liberdade de expressão. E eu acho que essa é a grande discussão do projeto, né? Justamente a questão da censura, até para que não se utilize essa PL como arma nesse meio político, né? A gente está chegando agora na eleição de 2020. Eu, inclusive, queria perguntar para o professor quais são os impactos que o senhor acredita que teremos, principalmente com as fake news agora em 2020. Olha, pensando hoje de legislata, né? Ou seja, não estou trabalhando com projeto de lei, né? Nesse ponto, com a lei posta, o próprio CNJ tem uma preocupação muito grande com o problema das fake news. Tive a oportunidade de fazer uma live com a conselheira que é lá do Rio Grande do Sul, que é também na área trabalhista, que é a responsável específica sobre esta questão das fake news. Há no campo, especificamente, uma preocupação do TSE também com isso, mas o fato é que nós estamos, neste momento político no país, ainda, digamos assim, na onda de compreender ou filtrar esse discurso de ódio. Eu uso uma frase comum, muito comum em algumas lives minhas, né? Ela pode até ser engraçada, mas ela é realmente o que eu penso. Nesse duelo de mortadelas e coxinhas, o que nós não podemos ser é pamonhas. Ou seja, alguém que não queira filtrar, porque nós estamos vivendo hoje o que eu chamo de fla-flu jurídico, ou, já que você falou tanto do meu bom gosto futebolístico, um bavi jurídico. Bavi, né? Exatamente. Então, as pessoas acabam achando que não, isso aqui é porque é verdade, é porque é do meu grupo político que eu vou falar. Ou isso não é verdade, tem que combater. Não perceba. Há nesse ponto a ideia de que se precisa ainda tomar uma consciência de que qualquer disseminação inverídica de informação é algo que destrói reputações. E nesse ponto, seja de um lado, seja de um outro, né? Até mesmo nesse momento da pandemia, da Covid, do coronavírus, olha quantas coisas nós recebemos. E a gente tem sempre um amigo mortadela e tem sempre um amigo coxinha, que um aqui é só licença poética, são milhares, né? Claro. Nos nossos grupos de WhatsApp, qualquer coisa sobre hidroxicloroquina, nós vamos ter uma quantidade enorme de informação, de um lado, uma quantidade de informação de gente que nem médico é, de gente que não é biólogo. Não, mas todo mundo se torna especialista nesse momento, porque eu vi, ele não sabe. Ele não sabe, não, mas eu vi na link tal, na revista tal, e de repente todo mundo se arvora a ser estudioso de biologia, de medicina. Como? E esse fenômeno é muito mais caro para nós, queridos. Por quê? Porque isso aconteceu, né?
as pessoas se tornaram especialistas em direito num Bavi, num Fla-Flu, numa disputa de mortadela e coxinha. É só lembrar, né, vamos sair desse momento, vamos pensar lá atrás, no mensalão, na discussão sobre se cabia embargos infringentes do Supremo Tribunal Federal. Uma questão complexa do ponto de vista da dogmática processual penal, e as pessoas davam opinião em mesa de bar, tomavam partido. Então todo mundo virou especialista em processo penal e acha se cabe ou se não cabe. É a mesma coisa. Todo mundo agora virou especialista em medicina para dizer se a cloroquina é uma boa solução ou não. E a gente não consegue perceber ou filtrar, embora haja, inclusive, boas intenções de muitas das pessoas. E a gente esquece que de boas intenções se pavimenta a estrada para o inferno, né? De repente, nós estamos disseminando informação e estimulando esse tipo de ódio. Professor, fazendo esse paralelo agora com o momento que a gente está vivendo, né? Hoje a gente é bombardeado por informações, principalmente informações de WhatsApp, né, nas redes sociais, que eu estava lendo uma pesquisa, e no Brasil o nosso meio de comunicação oficial são as redes sociais, né? O senhor tem como fazer algum paralelo com o momento atual, principalmente com essa questão de pandemia e esse risco da fake news? Justamente, eu estava vendo inclusive uma reportagem de uma mulher que morreu porque ela não tomou o medicamento que ela recebeu de uma prima no WhatsApp, que aquele medicamento não era recomendável. Ou seja, ela não foi buscar nenhuma fonte e sequer foi se consultar no médico, e ela tinha uma doença pré-existente e acabou falecendo. Isso é um dos exemplos, né, que a gente está passando hoje, principalmente sendo bombardeado por informações falsas, né, e muitas vezes até, como o senhor falou, de má fé para prejudicar uma questão política, para prejudicar um candidato de determinado partido, né? O senhor gostaria de fazer um paralelo sobre o momento atual da pandemia? Quero fazer um paralelo, talvez, nesse ponto, para falar um pouco de uma constatação, né? Eu estou na magistratura, no magistério, há 25 anos. Né? Eu já tenho aqui as minhas têmporas brancas, aqui nesse ponto. Por quê? Porque comecei como juiz e professor com 23 anos. Agora, com 48, eu não sou mais um menino prodígio. Sou, como eu digo, no máximo, um coroa simpático. Mas o que eu posso dizer a todos e todas? A minha geração, que é uma geração de pessoas nativas de um mundo analógico, que tiveram que migrar para um mundo digital, nós tivemos grandes dificuldades de acesso à informação. Ou seja, eu estudei numa época que não tinha internet. Então, eu fiz uma dissertação de mestrado sem internet, sem Google. Então, eu tinha que literalmente ir para bibliotecas, fazer pesquisa, tirar xerox, fazer fichamento, resenha, toda aquela coisa para construir um texto. Isso foi a minha realidade. A realidade dessa nova geração que está aqui, está despontando cada vez mais de forma brilhante, é uma realidade de uma geração que não tem problema de acesso à informação. Mas, se ela não se preocupa com os aspectos técnicos, com os aspectos de fundamentação, o problema fica maior. Por quê? Porque não é um problema de acesso à informação, é de não ter controle dos filtros dessa informação. Não saber filtrar, drenar, dizer, olha, isso aqui precisa ser checado numa fonte tal, numa fonte tal. Não, as pessoas acreditam e se tornam ansiosas com isso. Né? Eu não vou fazer nenhum tipo de apologia ou crítica, mas as pessoas da minha geração às vezes olham os mais jovens e ficam dizendo, poxa, é uma geração de mimimi, é uma geração que tudo é um drama terrível, mas na verdade é porque elas não tiveram uma preparação para filtrar as informações. Então, recebe uma informação, o mundo acabou, porque acredita imediatamente nisso e o apocalipse chegou. Então, isso é algo muito complicado. E nesse momento em que
nós estamos isolados presencialmente, sem ter contato pessoal com a maior parte do nosso círculo de amizades, de colegas de trabalho, em que toda a nossa forma de comunicação é pelas redes sociais, fica muito mais fácil ser vítima involuntária de uma fake news. O Nauto fez uma pergunta aqui muito bacana, inclusive era o que eu ia perguntar para o senhor. Se o senhor acredita que o nosso parlamento precisa focar um pouquinho mais e dar uma atenção especial para os crimes digitais, né? Para esse direito digital, para essa era digital que a gente está passando. O senhor acredita que eu não tenho a menor dúvida que é o momento, sabe? A expressão da geração de vocês. Demorou. Tá na hora, cara. Tá? De realmente as pessoas perceberem que é preciso ter um maior cuidado. Agora, como deve ser esse cuidado? Como deve ser essa disciplina? Ou seja, numa construção de lege ferenda, é algo que precisa ser maturado ainda. Por quê? Porque ainda é um mundo muito novo. Né? Você imagina, a gente há alguns anos não tinha internet. Há um pouquinho mais de anos não tinha celular. Quando eu falei para o meu filho que eu fiz a prova para servidor do seu trabalho em 91, né? E fiz prova de datilografia, ele disse, não acredito. Eu falei, rapaz, negócio assim, sabe? Quando a ideia de que eu tive colegas que faziam sentença à mão, eu como servidor tive que datilografar sentenças, era outro mundo. Só que esse outro mundo foi outro dia aí. Então as coisas evoluíram de uma forma tão rápida que a gente não sabe como lidar com isso. E por isso, justamente por isso, é importante o aprofundamento. Eu vou dizer, talvez assim, Jack Stripador por partes, né? Principalmente da doutrina, dos debates sobre o tema, para maturar, porque a legislação acaba sendo o último vagão, né? O último vagão do trem da história, né? A lei, na verdade, está lá no final, né? Mas nesse ponto, quando a gente pensa no direito penal, aí é a última cadeira, porque ela é para ser a última ratio. Então, compreender sobre esse tema é, sem sombra de dúvida, algo. Sim, é preciso discutir. Sim, o Congresso, o Parlamento precisa refletir sobre o tema. Agora, o que vai ser feito? Não sei, sabe? Eu preciso ser honesto o suficiente para dizer, não sei. Por quê? Porque as pessoas, a gente tem que ter muito cuidado, e eu estou ensinando há tantos anos, eu falo para jovens talentos como você, diga assim, ok, estou chamando de você com liberdade, porque eu sou evidentemente... Por favor, fique à vontade. Mas assim, é preciso abrir os olhos que o direito é sério demais para se resolver com palavras mágicas, sabe? Eu vejo assustado essa geração ansiosa, né, que acredita em tudo que lhe informam e acredita que o direito possa, por si só, mudar a realidade. Fala-se em dignidade da pessoa humana, equidade, razoabilidade, proporcionalidade, ponderação de interesses e acha que se resolve tudo. Não é. É muito mais sério. E o direito é uma peça importantíssima na engrenagem da história, mas não é a única. E nesse ponto, a gente, sem sombra de dúvida, precisa, na verdade, de investimento em educação, na formação de uma cultura em que se filtra esse tipo de postura para obter um resultado mais adequado. Só fazendo uma pequena correção aqui, tá, professor? Eu falei o PL 2620, mas é 2630, tá? Inclusive, fazendo essa retificação, inclusive, professor, pegando esse gancho que o senhor está falando, hoje a gente vive nessa situação de pegar aquela informação falsa e acabar aderindo como verdadeira, né? E aí a gente chega no pós-verdade, que eu acredito que o senhor tem, inclusive, estudado um pouco sobre essa temática, né? Verdade. Que lá em 2016, ela, inclusive, foi escolhida a palavra do ano pelo dicionário Oxford, justamente nas eleições do Trump. E eu queria que o senhor fizesse um pouco, agora, um paralelo entre as fake news e a pós-verdade. Sem sombra de dúvida, isso é importantíssimo. Por quê? Porque a compreensão dessa pós-verdade
é do resultado de às vezes, uma disseminação de informações não necessariamente verdadeiras, né? Essa compreensão do pós é importantíssimo, porque as pessoas jogam os fatos, jogam as informações, e depois o que efetivamente vai ocorrer é que a gente vai reconstruir a verdade. Então, eu tenho muita simpatia, me permita tornar ainda mais leve essa live, eu tenho muita simpatia com o mundo nerd, com o mundo geek, né? E aí, lá no mundo nerd, no mundo geek, a gente fala, né, às vezes, uma figura do retcon. O que é o retcon? É quando você tem uma determinada história e aí, de repente, você faz uma modificação, uma inserção de um outro modelo, ou uma outra visão, ou um outro dado. E as pessoas, às vezes, acabam acreditando mais que foi tudo uma única sequência e não uma modificação que foi introduzida a posteriori, né? Ou, o que é interessante para quem trabalha com... a gente está no isolamento presencial e ficando viciados em seriados da Netflix ou coisa do gênero, é interessante também quando eles fazem alguns sign-ins, né, com a explicação do período anterior. Então, você assistiu Breaking Bad, aí de repente você quer entender o que aconteceu. E aí você vê Better Call Saul, e aí você vai entender, mas não está esquecendo, às vezes, que Better Call Saul foi feito depois. E isso, na verdade, não quer dizer que ele foi pensado daquela forma. Foi começando a construir. E a verdade, depois, para entender como é que o final de Breaking Bad está influenciado por alguma coisa que você vê lá em Better Call Saul e que foi inventado depois. Então, eu estou dando uns exemplos nerds para poder ilustrar isso. Porque a noção do pós-verdade a gente trabalha, às vezes, nesse ponto com a Bíblia. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que a gente pergunta, que verdade, cara, Palha? Por quê? Porque não é a verdade dos fatos. Quais fatos? Por quê? Porque quando nós pensamos e manipulamos, ou reinterpretamos, ou reconstruímos os fatos, a gente vê que aquilo que era verdade, aí eu vou ter que citar Marx, tudo que é sólido desmancha-se no ar. Professor, eu aqui, inclusive, já que o senhor citou, então, duas séries que eu acredito... registrado, porque eu estou dando sempre bom exemplo. Eu estou com o carro parado, viu, gente? Eu parei eu ia carro, comentar aqui, isso. Ó, tá tudo parado, ó, para não acharem que eu estou dirigindo e falando ao mesmo tempo, não. Sou um bominho aqui, eu não queria perder o horário, por isso aí eu parei o carro para poder falar. Eu ia, inclusive, almoçar. Eu ia ressaltar justamente isso agora. Professor, eu ia ressaltar isso agora e ia inclusive comentar que o senhor citou duas séries que eu acredito, Breaking Bad, que é, na minha opinião, a melhor série, né, até agora, e um spin-off, que é o Better Call Saul, que também adoro. Então, acho que são exemplos muito claros, né, do que a gente tem vivido hoje com essa questão do pós-verdade. E o senhor acredita que o Marco Civil da internet, que ocorreu lá em 2014, foi agora, que está em vigor, o senhor acredita que ele é uma ferramenta para tentar disseminar, pelo menos diminuir esse número de fake news que a gente tem hoje? Ele olha, o Marco Civil da internet é um referencial importantíssimo para o estudo e o enfrentamento dessas questões, mas ele não é suficiente. Então, nesse ponto, nós precisamos tomá-lo como... E perceba, foi nele que a gente começou a noção de ato notarial, todas as questões que vieram lá estão hoje já algumas delas incorporadas, mas há muito dele que ainda não se tornou parte da nossa cultura desse debate. Segundo ponto, é preciso verificar a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi adiada aí a entrada em vigor, e a gente fica nessa situação de lamentar, porque nós precisamos efetivamente de um sistema que proteja os nossos dados, e aí o que acontece? Novamente a gente percebe que o adiamento foi influenciado por esse problema desse conflito de ódio que estamos vivendo aqui, de ódio político, ainda não se tornou um ódio físico a viver uma guerra civil, mas nós vivemos uma guerra de informações, né? E perceba, nós vivemos um mundo que exorta uma reação que, na prática,
tem sido só no campo virtual, mas pode ser um pulinho para um estopim de um conflito físico. E nós não tivemos na história brasileira referenciais efetivos de conflitos sangrentos, como tivemos na Europa ou nos Estados Unidos. E eu posso dizer com absoluta liberdade, a Bahia, né, a gente comemora a independência no 2 de julho de 1823. Ou seja, aqui houve conflito, aqui houve resistência, aqui houve ação. Os paulistas querem falar da Revolução Constitucionalista 32. Perceba, não Exatamente. dá para tomar isso, claro, você pode tomar no parâmetro brasileiro, mas não dá para comparar isso com movimentos sangrentos como houve na Europa e nos Estados Unidos. Na verdade, nossa construção, e o Brasil é um país profundamente autoritário, né? As pessoas precisam sair do armário e compreender isso. Nós não temos uma cultura de democracia. Se a gente pensa Brasil de 1500 até 2020, nós temos mais períodos autoritários do que períodos de democracia. Nós estamos, inclusive, mesmo com toda essa crise econômica, política, sanitária, ainda vivendo o maior período de democracia da história brasileira, né? Se nós tomarmos como marco a eleição, que não teve posse, de Tancredo, de 85, ou a primeira eleição livre presidencial em 89, nós estamos no maior período de democracia da história do país. E perceba, e ainda com arroubos autoritários aqui e lá, mas perceba, ainda vivemos democracia. E alguns, vou usar uma expressão mais irreverente, tá? Me perdoa. Alguns imbecis, Por favor. ainda vão para a rua pedir intervenção militar. Ou seja, é alguém que definitivamente não tem a menor noção do que era viver em um regime de exceção e abre a boca para falar asneira. Então, pode fazer o quê? Como eu disse, Norberto Bobbio, a internet deu voz aos imbecis. E aí as pessoas têm espaço para falar asneira que quer. Mas tem espaço para falar asneira que quer e vão ter de aprender a lidar com as consequências do mau uso da sua liberdade de expressão. Então, perceba, a minha linha é muito da linha que foi construída no Supremo Tribunal Federal por Carlos Aires de Brito. Eu sou muito mais da ideia da reparação que é necessária por uma violação do que pelo cerceio da liberdade de expressão. Professor, pegando esse gancho da questão da intervenção militar, eu vou inclusive pegar uma pergunta aqui que eu acredito que inclusive tenha relevância, inclusive referência a essa questão. A pós-verdade se traduz em uma mentira qualificada pela quantidade, pela repetição? Os censores e Goebbels, né? Isso historicamente é aquela afirmação de que, olha, uma mentira dita várias vezes vira verdade para as pessoas. Então, perceba, as pessoas querem reconstruir, né, a ideia do golpe militar, né? Não foi um golpe, foi uma revolução, que era a expressão que se usou inicialmente. Não, então para não dizer que é golpe nem revolução, é movimento militar, né? Ou seja, se gourmetiza os fatos para amenizar os efeitos, né? Quem teve pessoas que foram torturadas ou mortas pela ditadura não vai esquecer disso. Mas perceba, as pessoas morrem. As pessoas acabam se tornando minorias. E, de repente, essa ideia de quem não viveu ou viveu num lado da história que não sofreu, começa a querer reconstruir. Isso é muito complicado. A gente precisa efetivamente entender que a democracia é um exercício diuturno de respeito a quem pensa diferente e, nesse ponto, poder evitar requerer reconstruir a história, mas sim aprender com ela e ir à frente. Então, nós estamos vivendo, eu vou entrar num terreno perigoso nesse ponto, nessas questões de reafirmação, reconstrução, redefinição ou de, vamos dizer assim, reconstrução da história, né? Então,
As pessoas estão nesses movimentos de derrubar monumentos, de fazer, né, porque isso remonta a um passado. Não, é preciso, talvez, reconstruir as informações, é preciso trazer informação, luz, não dizendo qual é o lado certo ou o lado errado, mas nesse ponto, aprendendo com o passado para não repetir. Então, parece-nos que, embora se respeite todos os posicionamentos de revisionismo histórico de um lado ou de outro, a gente não pode esquecer o que viveu o passado para querer reconstruir a visão do passado, em vez de se preocupar efetivamente com o futuro. Alguém aqui está dizendo que teve um professor que foi tido como torturador, né? E aí ele foi até pouco provendo de quem foi torturado. Isso aí é complicadíssimo. Eu tive professor que foi torturado na ditadura. Então, para mim, é algo que é impactante imaginar nesse ponto quando as pessoas dizem assim, ó, isso não aconteceu. Mas quando os torturadores assumem o poder, querem rediscutir o que foi demonstrado pela história. Né? As pessoas vivem hoje, as pessoas querem discutir até se a Terra é plana. Né? Ou seja... Eu ia comentar isso agora. Quer dizer... Os terraplanistas estão aí para comprovar a pós-verdade, né? Então, é justamente isso, olha. Peraí. Eu quero algo de errado nesse ponto. Né? Por quê? Porque parece-nos que, dentro dessa visão, o que importa é a sua percepção individual. Posso fazer agora, inclusive, uma apologia do terraplanismo. Vem cá, você alguma vez já foi para fora do planeta Terra para afirmar que ali é redondo mesmo? Não, você viu um vídeo. Quem lhe garante que esse vídeo não é manipulado? Eu vou fazer um discurso. E isso é terrível. Claro que eu faço da minha forma histriônica, mas é para efeito didático as pessoas compreenderem que, peraí, gente, não despreze o que a ciência fez e não fique achando que uma informação que você recebeu num grupo de WhatsApp é mais importante do que todo o esforço de uma comunidade científica para a obtenção de um determinado resultado. Eu acho que a temática tem tudo a ver, o exemplo do terraplanista foi exatamente o que a gente está passando hoje, né? Em pleno 2020, discutindo em questões que já estavam pacificadas, né? A gente poderia dizer, já estavam consolidadas, né? Professor, para deixar um pouquinho mais light a nossa live de hoje, tem algum poema para fake news? O senhor já criou algum poema? Eu prometo a você que eu vou fazer esse final de semana e te dedicar. Prometo isso. Mas por favor. Olha, eu quero dedicar a cada um dos nossos amigos e amigas que estão falando, que conheçam lá no Blogspot, meus 2 blogs de poesia, tem muita coisa legal. Eu fiz, inclusive, vou soltar um spoiler aqui. Eu fiquei assim, eu cheguei e fiz 30 poemas sobre pandemia. Caramba. 30, sobre aspectos da pandemia. Né? Inclusive, um referente a essa lamentável situação do cidadão não engenheiro civil formado. Né? Aí o que é que acontece? Eu vou lançar ainda este ano um livro, Poesia na Pandemia. Esses meus 30 poemas. E prometo que vou mandar um para ti, vou deixar com a Marta e a Marta encaminha para ti também. Quem sabe eu ainda acrescento o 31º fake news da pandemia. Olha, e eu já faço, inclusive, a publicação aqui nas redes sociais da comissão. Isso eu me comprometo. Então, já fica aqui, está gravado, vai ficar gravada a live, um compromisso nosso. Professor, como passou rápido, né? Verdade, eu até costumo brincar, parece que foi 15 minutos de conversa, né? Que a gente está tomando, faltou só uma cerveja, né? Ou um torresmo. É verdade. E aí, eu gosto de comer, meu amigo, então se tivesse um torresminho, tava uma beleza. Tava bom, né? Esse calor aqui em São Paulo tá fazendo quase 35 graus. Eu imagino na Bahia. Não, né? A Bahia não é tão quente assim, não, rapaz. O baiano, você tem que entender que ser baiano não é uma naturalidade, é um privilégio. Aqui é a melhor terra do mundo. É um privilégio, né? Entende? E em Salvador faz sempre de 22 a 28 graus. É sempre.
A temperatura é essa. 20 graus, baiano está com frio. 18 graus, já botou todos os casacos. 15 graus é estado de calamidade pública, entende? E passou de 30 graus, o baiano tira a roupa. Já era, né? Não, é porque Professor, é raro aqui. Na verdade, tem o melhor clima do universo mesmo. eu estava comentando agora que passou tão rápido que a gente já está caminhando aí para os minutos finais. Tem mais 10 minutos para que o senhor consiga falar com tranquilidade, com calma. E enquanto isso, o pessoal vai fazendo as últimas perguntas aqui. O senhor já quer ir indo para as considerações finais sobre a live de hoje, deixando alguma reflexão para o pessoal, algum comentário bacana, até porque eu sei que sábado às 15 horas todo mundo tem algum compromisso, né? Ou está terminando de almoçar, ou está fazendo uma visita. Hoje, principalmente, a gente está ficando em casa, mas geralmente no sábado é um dia mais movimentado. Então, a gente estava com quase 40 pessoas, é um número bacana para o horário. Verdade. Né? Não, aí eu vou lhe ensinar, quando você for desligar a área, vai aparecer o número total de pessoas que assistiram. Você deixa aí disponível no perfil para o pessoal. E como aqui o meu colega Thiago Dória já falou, eu tenho que desligar daqui a pouco também, porque hoje é dia de Bahia. É dia de Bahia. Lá, e o Bahia não tá, parece que não vai jogar com o Rodriguinho, nem com o Gilberto, mas vamos torcer aí, quem sabe não vai ser um jogo difícil. Mas agora falando... Bahia minha porreta, né? Bora Bahia, minha poesia aqui, para ficar mais permitido aqui nesse momento. Me dizer a todos e todas que foi um prazer enorme fazer essa live. Eu normalmente não faço live sábado de tarde, né? Martinha agendou, é a simpatia aqui do Dr. Francisco, que é uma figura rara. Dona Martinha diz, olha, manda um abraço para ele é muito educado, muito simpático, faz assim, e eu digo, eu não recuso nada. Martinha agendou, eu não recuso nada, eu estou à disposição. E quero dizer que foi um papo muito legal. Eu quero pedir a todos e a todas aí que sigam aqui a comissão dos acadêmicos aí da OAB de Jabaquara, né? Então, aqui é comissãoacad.oab, o perfil aqui. Quero que ganhe muitos seguidores nesse período e também me sigam aí, R. Pamplona Filho, os 2 canais no YouTube e também os 2 blogs de poesia. E, de uma forma serena, dizer, o tema das fake news é um tema que gera profundos problemas e grandes repercussões em todos os campos da nossa atividade. A dica que dou, assim, tratando o meu jovem interlocutor aqui como meu padawan, serei o seu mestre Jedi, é dizer, aprendamos, a gente tem uma boca, mais 2 ouvidos, uma boca, mais 2 olhos. Tudo que recebeu, não espalhe imediatamente. Filtre, cheque, confira. Não seja você também um disseminador de fake news. Por quê? Porque a vítima pode ser você em outro momento. Meu querido, um grande abraço. Professor, eu que agradeço. Na verdade, como eu até comentei com a Marta, fiquei muito feliz que ela conseguiu essa brecha na agenda. Ontem estava assistindo a sua live e, salvo engano, né, mais de 236 lives, salvo engano, é isso, né? 241, do 141ª. Que bacana. E eu falei para ela, Marta, se você conseguir um sábado para a gente, está muito bom. A ideia desse projeto é receber os convidados aos sábados, geralmente nesse horário, tá? Então, mais uma vez, professor, eu agradeço muito por disponibilizar seu tempo. Na verdade, parando o carro, né, propriamente dito, para conseguir fazer essa live. Eu tenho certeza que foi muito prazeroso esse bate-papo também, professor, né? Inclusive, a gente teve a participação aqui de mais de 40 pessoas. No final, depois vou divulgar qual foi o número de que acompanharam efetivamente a live. E agradeço também, professor, por o senhor ter essa simpatia, essa didática. Sou seu fã desde o SES, então acredito que para mim é muito mais especial essa live, até porque uma hora você está fazendo a petição e citando você como doutrina, e daqui a pouco você está fazendo uma live com seu mestre, né? Então, me sinto muito honrado por esse momento aqui. Agradeço mais uma vez pela atenção. Com certeza, só um pontapé inicial. Se o senhor conseguir vir aqui em São Paulo, a gente pode marcar uma presencial. E quando eu for na Bahia, eu tenho inclusive digamos assim, um privilégio, né? Nosso escritório atua para vários estados e no começo do ano eu fui aí em Salvador. Infelizmente não consegui passar na 32, que é a sua vara, mas com certeza, quem sabe,
ainda ano que vem, né, ou esse ano que seja, né, voltando, normalizando as questões dessa pandemia, do isolamento social, com certeza passarei aí para te dar ou um abraço, ou pelo menos um toque com o cotovelo, para a gente agradecer pessoalmente. Muito obrigado, professor. O senhor é uma pessoa... Assumo o compromisso de quando o novo normal for construído, e se esse novo normal nos permitir voltar a viajar, assumo o compromisso de palestrar aí para vocês. Será um prazer. Eu quero ter a oportunidade. E quando você vier, se o novo normal permitir que a gente possa ir no estádio, vamos junto ver o Bahia jogar, quem sabe uma quarta-feira. Poxa, com certeza, com certeza. Manhã, pode deixar. Bahia de noite. Professor, muito obrigado. Não vou mais prender, porque eu sei que daqui a pouco começa o Bahia. Mais uma vez, né? Desculpa por conta do horário, mas assim, com certeza... Tranquilo. Martinha marcou, eu estou aqui. Eu vi, inclusive, um excelente professor para você fazer uma live, professor Miguel Ivan, que está aqui. Então, a Martinha já está arranjando data para ele. Faça também, eu dei uma entrevista muito legal para ele lá de Brasília. Então, tem turmas bem interessantes para discutir esse novo normal também. Com certeza. Vou bater um papo com ele depois. Professor, para quem está acompanhando a gente aqui, sigam o canal do Instagram do Professor Pamplona. Inclusive, acompanhe o próprio YouTuber, né, professor? Tem um canal no YouTuber com vídeos do Papeando com Pamplona e também sobre os poemas. Acompanhe a rede social da comissão. A gente, inclusive, hoje vai ter um sorteio, tá, professor? De uma bolsa da primeira fase do OAB. Ótimo. Então, quem tá aí, já comenta lá. Vai ser muito tranquilo. Daqui a pouco a gente vai divulgar o resultado. Sigam a comissão. Professor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Vai ficar gravada a live aqui, depois eu te mando. E aí a gente compartilha com os amigos. Combinado. Tá bom? Gente, hashtag fique em casa. Bora Bahia. Muito obrigado, professor, e forte abraço, viu? Forte abraço. BBMP. Bora Bahia, minha Até mais. Abraço, querido.